Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Isso é uma pesquisa desastrosa pro Eduardo Bolsonaro, esse traidor da pátria, esse criminoso que não cansa de cometer crimes lá nos Estados Unidos contra o nosso país. Eu vou trazer detalhes de uma pesquisa aqui que, olha, vai trazer também como é que está a aprovação, a avaliação do governo Lula, questões sobre economia, direção do país. São muitos números, eu quero trazer, claro, reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a Quest entrevistou uma quantidade de pessoas que particularmente eu nunca vi ser entrevistada numa única pesquisa. Foram 12.150 pessoas entrevistadas entre os dias 13 e 17 de agosto. Tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos trazer aqui muitos números, começando pela aprovação do governo Lula. O governo é aprovado por 46% e desaprovado por 51%. Então o governo continua com mais desaprovação do que aprovação, 5 pontos a mais. Porém, essa vantagem de quem desaprovava era de 10 no último levantamento que foi feito em julho. E se a gente vai um pouco mais longe, se pega em maio, essa distância entre quem desaprovava e quem aprovava era de 17. Então o governo recuperou, ele saiu ali em maio de 40 de aprovação e foi para 46, no intervalo aqui de 2, 3 meses. E a taxa de desaprovação caiu de 57 para 51. Então, 6 pontos de um lado e 6 para o outro. Você tinha uma diferença de 17, ruim para o governo, agora continua ruim, porém apenas 5. Mantendo a curva, pode ser que no próximo levantamento nós tenhamos mais pessoas aprovando do que desaprovando o governo Lula. E a avaliação? A avaliação também segue essa tendência. 39 de negativo, o que ainda é muito alto, e 31 de positivo. Porém, era 40 de negativo e 28 de positivo. Então, era uma diferença de 12 pontos do negativo sobre o positivo, agora é de 8. Ainda é muito alta, porém, com uma tendência de queda. Inclusive, pegando aqui também o dado de maio, essa diferença era de 17 pontos, agora está em 8. Então, o Eduardo Bolsonaro acabou colaborando com o governo Lula, como era de se esperar. Isso que não é surpresa, é um nível de burrice tão grande, além de ser um cometimento de crime em sequência por parte do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e outros, que, politicamente falando, só beneficiou o governo Lula. Isso aqui também estava na cara que seria assim. Mas eles estão tão tresloucados e tão fascinados que eles acham tão certo e vão dobrando a aposta. Comparação com o governo Bolsonaro. O governo Lula está, foi a pergunta feita, do que o governo Bolsonaro. 43% responderam que melhor, 38% pior. Então aqui está pau a pau praticamente, com 5 pontos de vantagem do melhor para pior. Só que essa diferença aqui, em maio, ela era de 4% a mais para quem considerava pior. Então o governo melhorou a percepção do eleitor. Então antes, 44 achava que era pior, 40 que era melhor. Agora meio que inverteu. Também mais uma boa notícia para o governo. E creio que graças aí a essas atrapalhadas do Eduardo Bolsonaro que acabam mexendo na percepção do povo. Pera aí, né? Então, mesmo que a pessoa continue com dificuldade e tal, a gente percebe também que o preço dos alimentos caiu e isso acaba afetando positivamente aí a avaliação do governo, porque o povo sente, vai no mercado, o café já, o preço diminuiu, o arroz já diminuiu, então a compra que você fazia antes com R$ 150, agora continua não dando muita coisa, mas dá um pouquinho mais, e isso já é um ponto que a pessoa que, né, vive em dificuldades acaba levando em consideração também na hora de avaliar um governo. Sobre a economia, nos últimos 12 meses, a economia do Brasil, para 46%, ela piorou, manteve o que estava antes. 30% está do mesmo jeito, número também igual ao da pesquisa anterior, e 22% acha que ela melhorou. E aqui tem uma tendência de alta. Era 16 em março, foi para 18, 21, 22, acham que a economia melhorou nos últimos 12 meses, né? Então ainda tem muita coisa para melhorar e o pessoal perceber isso aqui. E aí, percebendo mais essa melhora, de fato, essa pessoa achar que melhorou, porque essa pessoa também não adianta querer que a vida dela tenha piorado, mas que ela perceba que melhorou. Não tem como. Então, se a pessoa percebeu, opa, peraí, minha vida melhorou na economia, tende a melhorar a avaliação do governo, porque isso afeta diretamente
nesse quesito. Outra pergunta aqui, está mais fácil ou mais difícil conseguir um emprego hoje do que há um ano? 55% acham que mais difícil, 34% acham que está mais fácil. Nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia? 40% está empatado aqui, acha que vai melhorar e 40% acha que vai piorar. Porém, antes estava 43% achando que ela ia piorar e 35% achando que ela ia melhorar. Então agora, outra boa notícia aqui para o governo. E sobre o tarifaço, essa aqui é boa demais. Trump está certo ou errado de impor taxas por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil? 71% responderam que o Trump está errado e 21% acham que o Trump está certo. Era 72 a 19, agora está 71 a 21. Então a oscilação teve aqui dentro da margem de erro. E aqui o que provocou o Trump a anunciar essas altas tarifas? Vejam só, 51% acham que é a defesa dos interesses políticos do Trump. 23% acham que é a defesa dos interesses comerciais americanos. 2% motivos pessoais do Trump. 2% responderam outros e 22% não souberam. Então, aqui dentro desse outro, do não souberam, a pessoa pode achar, é perseguição ao mito. Mas não, 51% acha que é interesse político do Trump, 23% interesse comercial americano, que é o que de fato é a realidade. O Trump está nem aí para o Bolsonaro. Aqui, essas altas tarifas aos produtos brasileiros vão prejudicar sua vida? 77% disseram que sim, 20% não. Teve uma oscilação aqui também praticamente dentro da margem de erro em relação ao levantamento anterior. Como o Brasil deveria reagir às taxações dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros? 67%, negociar. 26%, taxar os Estados Unidos. Aqui outra pergunta, qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate? 48% responderam Lula e o PT. 28% responderam Bolsonaro e seus aliados. Está aqui, Eduardo Bolsonaro, você sendo humilhado pelo povo. 28% acham que é o Bolsonaro e aliados que estão fazendo certo. O que eles estão fazendo de certo nessa história? Eles estão só trabalhando contra o país. E tem 28% que acham que eles estão fazendo lá o certo. Olha, é um número humilhante para eles, mas preocupante para quem de fato pensa no bem do país, que é o meu caso, eu espero que seja o caso de vocês também. 15% acha que nenhum dos dois lados está fazendo a coisa certa nesse embate. Lula está aproveitando essa situação para se promover ou está agindo em defesa do Brasil? 49% acha que está agindo em defesa do Brasil, 41% acha que está aproveitando para se promover. Aqui um percentual, né, de pouco, né, em relação àquilo que a pessoa acha que está a postura do Lula, mas ainda assim mais favorável, achando que ele está em defesa do Brasil. Agora vejam só a diferença em relação ao Eduardo Bolsonaro. Perguntou se ele, o Eduardo, defende os interesses do Brasil ou o interesse dele e da família Bolsonaro. 69% acham que ele defende os interesses próprios dele e da família Bolsonaro. E somente 23% acham que ele defende os interesses do Brasil. Ou seja, se ele acha que está conseguindo apoio popular com essa traição, com esse crime, ele está redondamente enganado. O povo não é bobo e sabe muito bem identificar o que ele está fazendo lá fora, e a gente está aqui praticamente todos os dias insistindo nesse assunto, sendo até repetitivo, mas porque é importante. Veja que tem 23% de pessoas iludidas, enganadas, que acham que ele está lá defendendo o interesse do Brasil, quando na verdade ele está lá defendendo interesses próprios da própria família e pouco se lixando para as consequências disso para o Brasil e para o brasileiro, e sendo usado pelo Trump. Trump que está preocupado com o quê? Com o Bolsonaro? Nem um pouco. Preocupado única e exclusivamente com os seus interesses políticos lá e com os interesses dos Estados Unidos. Então, se o Trump está na dele, opa, é o presidente. Agora, ver um cidadão que diz ser patriota, fazendo o que está fazendo lá como Eduardo Bolsonaro, olha, é de dar nojo, e eu espero que a pessoa vá acordando cada vez mais para essa realidade aí. E é o seguinte, dá aquele recado especial para você que está querendo ou precisando de uma renda extra para complementar aquilo que você já ganha no dia a dia aí. Nós temos aqui uma parceria muito bacana, eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai clicar, vai aparecer um WhatsApp aí, pode clicar que é confiável, e você vai falar com o Clayson, que é um youtuber progressista muito famoso, muito conhecido, e o Clayson vai te enviar lá 3 vídeos, 3 aulas gratuitas, você não paga nada por isso,
e você vai receber, vai assistir. Se você gostar das dicas, né, do que vai ser dado lá, uma nova forma de você trabalhar, na verdade, sem sair de casa, home office, sem ter que abandonar o seu emprego, ou, né, se você se der muito bem, você pode até arriscar, falar, então vou largar meu emprego, não está dando muita coisa e vou trabalhar só com isso aqui que o canal Politizando divulgou lá. Gente, é muito bacana, tem transformado a vida de muitas pessoas, é por isso que a gente está aqui divulgando. Eu vou trazer aqui o relato, tem trazido constantemente para vocês verem, a audiência ela é rotativa, né? Então você talvez já assistiu, mas talvez outros não. O Carlos Matos, por exemplo, continua trabalhando no emprego dele e nas horas vagas, no tempo que sobra, ele vai lá, sentado no sofazinho, comendo pipoca, vendo o jogo do Vasco e trabalha. É um trabalho, não é bet, não é tigrinho, não é essa porcariada que tem aí de aposta, não é isso não. Aqui é trabalho. Se você quiser trabalhar com algo diferente, bacana para você ganhar dinheiro, tendo uma renda extra, o Carlos, por exemplo, tirou $643, dá mais de R$3.200. Então é bem interessante. E tem a Cláudia, que essa abandonou o emprego, ela viu que deu muito certo, pegou o macete ali, tirou $3.134,47, o que dá aí mais de R$16.000. Então é isso, se você quer trabalhar de verdade, ter uma renda extra, ou quem sabe fazer virar sua renda principal e única, link tá aqui embaixo, clica, vai te mandar lá 3 vídeos gratuitos, você não paga nada. Se você gostar, continua. Se não gostar, ok, muito obrigado, tchau, né? E o que você recebeu lá já fica como conhecimento a mais, o que nunca é demais, né, gente? Então é isso. O link tá aqui embaixo, eu fico por aqui. Bora espalhar e trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.